Queridos irmãos e irmãs, queridas crianças, nesse mês de férias, já quase acabando as férias, né? Para os pais e para as escolas, a liturgia de hoje nos convida a uma reflexão profunda sobre a partilha e a solidariedade. Quer dizer, como nós trabalhamos, como nós vivemos, como nós formamos as nossas crianças para o senso de pertença a Deus e pertença a uma sociedade que precisa ser transformada. Não uma sociedade que nós estamos vendo, uma sociedade de pessoas egoístas e fechada em si mesma. Então vejamos então as leituras de hoje. A primeira leitura do livro dos Reis mostra Eliseu frente a um desafio, a uma realidade. Tinha ali 20 pães para 100 pessoas. O que fazer? Como fazer? As dificuldades, e nós podemos imaginar nós na nossa casa, na nossa família, quando você preparou uma refeição para 5 pessoas e chegou 15, o que você vai fazer? Botar mais água no feijão, né? Nós falamos, né? Mas é mais do que isso, é a questão da partilha, da solidariedade. Então a primeira leitura mostra isso para nós, como podemos trabalhar e ser solidários com as pessoas. E aqui é algo muito difícil, porque nós formamos as pessoas para o individualismo, formamos as pessoas para nós mesmos, e dizer assim, olha, realmente eu sou capaz de ensinar as crianças, os jovens, os adultos a partilhar. Aí a gente tem que entender a origem de tudo que nós temos. Se tudo vem de Deus, portanto eu tenho que partilhar. O que falta no mundo de hoje é a partilha. Formamos uma sociedade de egoístas, que quem tem cada vez tem mais, e os que têm menos têm cada vez menos. Por quê? Porque nós não somos capazes ainda de partilhar, não só os bens, mas os dons, os talentos que nós recebemos de Deus. Como colocar isso em prática no mundo de hoje? É sendo solidário. E aqui a gente tem que aprender a ser solidário, começando em casa, ensinando os nossos, ensinando a igreja, na igreja ser solidário, partilhar os bens, partilhar as ofertas, o dízimo, para ajudar a manter a casa de Deus, que é a nossa casa. Então isso muitas vezes falta, o senso de pertença. Se a gente não tem isso em casa, não tem na comunidade, então como nós vamos viver a nossa fé? Então a leitura nos mostra isso, né? Comeram e ainda todos ficaram satisfeitos. Então é isso que a gente precisa aprender, que todos nós somos saciados, alimentados com a Eucaristia. O pão continua multiplicando até hoje. Mas agora é Jesus que se dá a nós através da palavra e através da Eucaristia. O salmista diz assim, saciai os vossos filhos, ó Senhor. Então qual são a nossa dificuldade? É sempre o Senhor que nos sacia, que nos fortalece, que nos dá a sua graça. Mas para isso a gente precisa estar aberto para acolher a vontade de Deus. Então isso nem sempre é fácil. E o salmista diz assim que todo aquele que busca o Senhor, todos os olhos de vós esperam o Senhor, e vós lhes dais o alimento no tempo oportuno. Quer dizer, aos filhos de Deus não deveria faltar nada. Por que ainda está faltando? Porque nós ainda não somos capazes de partilhar. Há um desperdício de comida no Brasil, e muito. Eu sempre falo para os nossos formandos, para nossas fraternidades, não deixa sobrar nada no prato, porque alguém está morrendo de fome neste momento com a comida que você está jogando fora. Então nós temos que ser mais solidários. Não podemos desperdiçar nada, porque realmente alguém está necessitando disto. Então é ter essa consciência que Deus nos alimenta, mas também nós devemos alimentar os nossos irmãos e irmãs, porque todos esperam em Deus. Por isso, a segunda leitura de hoje diz assim, exorta a vós, eu prisioneiros em Cristo.
Paulo está falando que ele é servo do Senhor, como todos nós o somos. Somos servos de Deus e vivemos a nossa fé e queremos viver a nossa fé em Deus. Gente, porque falar de Deus é fácil, falar com Deus não é fácil. A gente fazer um discurso sobre Deus, isso é tranquilo. Mas como que eu entro em intimidade com Deus? Através da minha oração pessoal. E aí Paulo nos dá um caminho interessante, diz assim: aproximai-vos do Senhor com humildade e mansidão. Suportai-vos uns aos outros com paciência. Aplicai em guardar a unidade do Espírito. Suportar aqui não é o que a gente imagina. Eu tenho que suportar isso porque ela é isso. Não. Suporte aqui é base, é suportar. Suportar é base. Dar a base para o outro crescer. Dar a base para o outro ser. Então isso não é muito fácil. É uma resignação para suportar é uma coisa. Agora aqui ser suporte para outra pessoa, suporte em casa, suporte na família, suporte na igreja é outra coisa. E ele fala fazer tudo isso com humildade e mansidão. Como servos inúteis, mas a graça de Deus que trabalha em nós e nos fortalece para vivermos a nossa fé. Por isso o evangelho de hoje tem a mesma perspectiva da primeira leitura. Fala do senso da partilha, que Jesus põe os discípulos à prova. Filipe então diz assim: olha, o que vamos fazer, Senhor? É muita gente para nós alimentarmos. Chega André com alguém da comunidade e diz assim: olha, esse menino tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Aqui tem que entender a atitude de Jesus. A atitude de Jesus é de querer que as pessoas colaborem com ele na missão. E aí então ele pega esses alimentos, dá graças a Deus, bendiz ao Senhor, e esse alimento é multiplicado para toda a comunidade. Isso aqui a gente entende como uma prefiguração também da Eucaristia. Que Jesus se multiplica, agora não mais ele multiplica o alimento, ele mesmo se dá em alimento para cada um de nós. Ele mesmo é o alimento que fortalece a nossa vida. Ele é o alimento que nos dá força para sermos boas pessoas, para ser mais solidário e fraterno. Então, como viver isso no mundo de hoje? A disposição, a generosidade, a humildade, e colocar tudo a serviço dos outros. Colocar a nossa vida a serviço da igreja. Hoje rezamos de maneira especial por todos os dizimistas e colaboradores da nossa comunidade. Nem sempre é fácil a gente ser disponíveis, colocar os nossos bens também, gente, a serviço da igreja, da comunidade. Muitas vezes a gente pensa: como que eu faço caridade? Você devolve o dízimo, você já faz toda a dimensão da caridade. Você ajuda a sua comunidade, você ajuda as pessoas que mais necessitam, porque a maior instituição caritativa do mundo é a Igreja Católica. Ela faz ação social, ação de caridade em todo o mundo, e nós também participamos disso, na medida em que eu sou solidário, na medida em que eu ajudo. E por fim, Jesus então diz: olha, todos ficaram satisfeitos e recolheram. Aqui entra outra dimensão, para não deixar o desperdício nas nossas casas, nas nossas famílias. Mas é meu, eu comprei. Mas quem te deu tudo isso para você poder comprar? Não foi a graça de Deus? Não foi o seu trabalho? Não foi a graça de você ter saúde, ter uma família, ter um emprego? Então muitas vezes a gente quer trazer para a gente tudo aquilo que muitas vezes não é nosso, é de Deus. Deus deu a graça, Deus dá a força para nós vivermos a nossa fé. Então, meus irmãos e irmãs, que essa liturgia nos ajude a fazer um exame de consciência sincero e honesto conosco mesmo. Eu sou solidário? Eu posso ajudar mais? Eu posso colocar meus bens, começando em casa, ensinando os meus a viver a partilha, a solidariedade, a fraternidade? E ser suporte um para os outros, porque o tema
do dia do idoso hoje, dos avós, é muito sério. Salmo 71, na minha velhice não me abandone, Senhor. A gente vive num mundo que muitas vezes as pessoas é valorizada enquanto ela tem utilidade. Quando ela não tem mais utilidade, no sentido profissional, no sentido de fazer as coisas, muitas vezes a sociedade descarta essas pessoas. Então, na minha velhice, Senhor, não me abandones. E aqui a gente tem que aprender muito. Ainda nós somos, muitas vezes, não temos paciência com as pessoas mais velhas. Precisamos aprender e viver essa experiência dos mais velhos. Eles têm muito a nos ensinar. Eu convivi muito com os frades americanos mais velhos. Eu aprendi tanta coisa ao longo da minha vida. Tudo o que eles ensinavam, tudo o que eles mostravam, quase todos já são falecidos. Frei Luiz Geraldo foi meu primeiro mestre aqui na Santana. E ele dizia assim, olha, cuide, realmente seja misericordioso, seja bondoso, porque Deus é bondoso conosco. Viva bem a sua fé. E se Deus for da vontade de Deus, você vai viver muitos anos. Mas pense que tudo é graça e tudo vem de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, ensinemos as pessoas que a velhice é um tempo importante. Não mais de fazer, mas de ser. Ser pessoa transfigurada, transformada pela graça de Deus. Então, que essa liturgia nos ajude a valorizar os nossos idosos, as pessoas mais velhas das nossas casas e da nossa família. Amém? Amém.